Até para vocês depois quiserem ver de novo, outras pessoas assistirem. Mas o intuito, só para vocês entenderem como funciona, eu vou trazer um assunto, sempre uma base para a gente se guiar, para a gente ter um norte. Então, a gente tem um tópico central de conversa. Eu falo um pouco sobre isso. O encontro não é um encontro longo. Antes a gente fazia 2 horas e eu percebi que não fazia mais sentido. A gente diminuiu para uma e o rendimento era igual. Então, o intuito é eu trazer esse assunto, então eu vou pontuar algumas coisas, eu sempre faço um script, alguma coisa em cima ali, até para guiar, e depois a gente abre para discussão. Então, Ana fala um pouquinho, Carla fala um pouquinho, se a Sô quiser falar um pouquinho também, ela traz um ponto, e aí a gente acaba, enfim, tendo essa troca, e é isso até também para a gente ir se fortalecendo e se crescendo dentro desse processo, tá bom? Meninas, um ponto importante. Antes, nos outros encontros da Comu, eu sempre fazia slide. E eu trazia um slide não no sentido de dar uma aula, mas eu trazia com algumas frases, algumas coisas. Eu pensei muito nessa volta, em como que eu queria que a comunidade fosse, e eu entendi que é muito sobre isso, sobre a gente estar aqui se olhando e a gente conversando. Eu acho que na hora que você coloca o slide, você meio que distancia, né? Primeiro que eu fico com o rostinho ali pequenininho e vocês ficam prestando muita atenção no que tá ali. E eu acho que esse não é o intuito, a gente não vai trazer assuntos densos a ponto de ter que estar desenhado alguma coisa. Eu posso depois, por exemplo, pegar, porque eu tenho tudo isso resumido que eu vou falar aqui, então se vocês quiserem de uma maneira mais prática para se guiarem, eu consigo mandar para vocês, então vocês falam, vê, me manda o arquivo da, do nosso encontro de tal dia. Eu pego e mando para vocês, só para vocês terem mais escritinho assim. Mas a ideia é ir anotando, a ideia é conversando, tá? Então eu vou testar dessa maneira e eu acho que vai ser melhor. Oi, Gabi, boa noite. Boa noite, Vê. Saudade de você. Gabi, ela é da Comum lá do comecinho, né, Gabi? Tava com saudade. Pois é, que delícia te ver aqui. Gabi começou lá no comecinho de 2023, gente, na Comu, foi para tá no grupinho das VIPs lá. Também tem um ponto importante que eu quero falar para vocês, para Ana e para Carla. Sô já tá lá, Gabi já tá lá. A gente tem um grupo aberto, fechado no sentido para poucas pessoas, mas aberto de troca, que é esse grupo da Comu. Não é um grupo de ficar falando o tempo todo, né, Gabi? Mas depois que vocês vão mais se conhecendo, e tal, então sempre vão trazendo pontos ali, conversas. Então aí vocês me falam, mas o intuito de quem está nesse grupo é pessoas que realmente dão continuidade dentro disso aqui, para não ficar uma pessoa solta e perdida. Então a única coisa que eu falo, gente, a única coisa que eu falo para vocês estarem ali é vocês estarem participando e fazendo parte, né, desse grupinho. Enfim, aí depois, se vocês tiverem interesse também, vocês me falam que eu coloco vocês lá, tá? É um grupinho de 10, 12 pessoas, é super pequenininho, mas é bem bacana. A gente tem um grupinho no Instagram também, que a gente sempre fica mandando algumas barbaridades que a gente vê por lá e conversando, enfim. Então vamos lá. Gente, vou olhar às vezes aqui para cima, porque eu tô com uma outra tela aqui e tá tudo bem, porque, como eu falei, a gente tem um tópico central. É uma conversa, mas eu preciso me guiar. Me guiar no sentido até para vocês entenderem o que que vai acontecer dentro dessa noite, para que eu não traga uma conversa aleatória aqui, a gente vai conversando sobre mil coisas, então o intuito é realmente eu ter essa linha, então às vezes eu vou olhar aqui, mas é só para ver os tópicos mesmo, tá? Oi, Dê, boa noite, como é que você está? Tudo bem, meninas? Boa noite. Sejam super bem-vindas. Vou começar agora, tá? Tava só dando uns recadinhos aqui. Gente, então o ponto é isso. Acho que o recado é dado. A comunidade é sobre isso. É sobre a gente estar aqui, a gente está se vendo, a gente está conversando. Daqui a pouco todo mundo vai falar. Mas o tópico de hoje, eu acabei reescrevendo ele algumas vezes e eu trouxe, né, da questão da carreira além do Instagram.
É algo que eu falo muito, é algo que eu sempre pontuei muito na comunidade, seja em mentoria, seja, enfim, qualquer conversa que eu tenho. Falei sobre isso, eu e a Dê, a gente falou isso sobre, naquele encontro, mas eu falo isso com muita propriedade, porque eu passei muito por esse processo de achar que eu só daria certo na minha carreira profissional se eu, enfim, bombasse no Instagram. Então, lá em 2020, eu voltei a atender, né, em 2020, então foi o auge da pandemia, todo mundo naquele marketing digital, lançamento, 1 milhão de mentorias, todo mundo comprando um monte de curso. E aí eu fiz uma mentoria na época, e aí elas literalmente fizeram eu acreditar que a minha carreira, ela era 100% baseada no Instagram. Tanto que elas falavam assim: não adianta você ficar estudando, não adianta você ficar fazendo pós, não adianta você ficar fazendo isso. Você tem que ser boa em venda. E aí foi quando eu comecei a me afastar da nutrição e eu comecei a achar que a minha vida era um eterno marketing e eu comecei a viver ali freneticamente, postando todos os dias no Instagram, fazendo live toda terça-feira, fazendo lançamento, fazendo isso, fazendo aquilo, até que, obviamente, eu surtei por N motivos. Primeiro, porque eu estava exausta disso, e o segundo motivo, porque eu não tive um retorno que eu esperava. E aí elas me falavam o seguinte dentro dessa mentoria: se você não está captando pessoas pelo Instagram, está errado. Você está fazendo tudo errado. A sua vida, né? Então tá tudo errado. E ali eu comecei a me questionar e falei, gente, eu sou uma péssima nutricionista, então. Então eu tô aqui, tô fazendo e eu não tô captando. Até que eu fiz terapia, muita terapia em cima disso. Eu já comentei isso, eu gosto de falar porque realmente me levou para sessões de terapia para discutir. E eu comecei a me afastar de tudo e comecei a olhar para a Verônica e entender, peraí, Verônica, quem é você como nutricionista? O que que você quer? Como que você quer comunicar? O que que você quer falar? O que que você quer fazer? Enfim. E aí eu fui olhando para outros lugares além do Instagram. E aí sim, a minha carreira começou a crescer. Eu não, do dia para a noite, eu não faturei R$ 10.000. Do dia para a noite, eu não enchi a minha agenda. Do dia para a noite, a minha vida não virou a coisa mais ali perfeita do mundo, porque eu realmente entendi que carreira é construção. E não é só de nutrição, qualquer carreira. Ninguém vira gerente de uma empresa em 2 meses. Ninguém vira chefe de, enfim, de um time ali, sobe de coordenador para, enfim, em questão de um ano. É tudo uma construção. Por que que da nutrição seria diferente? Por que que a gente precisava de fórmulas mágicas para a gente, do dia para a noite, a gente ter que faturar ali não sei quanto por mês? Então, hoje a gente ainda vê isso, essa pressão. Não sei se vocês concordam comigo, se vocês veem esse tipo de marketing na internet falando sobre isso. E é claro que isso entra na gente porque a gente se questiona: caramba, tá todo mundo ganhando ela, por que que eu não faço isso? E na hora que a gente vai ver a fundo, 1% consegue fazer isso. Eu não tô falando que tem gente que não consegue, não, mas é exceção. A regra é todo esse processo de construção. E é sobre isso que eu quero conversar aqui, porque o Instagram, ele gera muita pressão. Ele gera esse sentido de obrigação, ele gera esse sentido. Então, vira e mexe, a gente vê alguns posts no Instagram, tipo assim, nossa, eu não sabia, né, que além de fazer faculdade, pós, não sei o quê, eu ainda tinha que postar no Instagram, fazer dancinha, fazer o Reels, fazer não sei o quê, fazer aquilo. Porque assim, o Instagram, ele acabou que entrou nisso. Dentro desse meu processo de terapia, eu quero compartilhar isso com vocês, que eu acho muito importante. O que que foi a minha virada de chave em relação ao Instagram? Foi quando eu entendi que o Instagram, ele era uma ferramenta para alavancar a minha carreira e não para construir a minha carreira. Vocês devem estar ouvindo falar assim, não, mas isso é óbvio. Mas quando a gente joga essa pressão toda em cima do Instagram, das redes sociais, como se ele fosse resolver a sua carreira, você meio que coloca dentro dele essa obrigação dele, tipo, resolver a sua carreira. E o Instagram, quando eu comecei a olhar e falar, gente, tá, carreira é uma construção. Entendi o que que eu quero fazer, entendi quem que eu sou, como eu quero conversar, como eu quero atuar, com quem que eu quero trabalhar. Então vamos construir essa carreira.
Quando eu entendi que o Instagram ele poderia acelerar um pouco esse processo, que se eu pensar em 10 anos, 15 anos atrás, eu demoraria mais para chegar num lugar, e isso não estou falando de tempo, cada um tem seu tempo, mas que ele pode levar a minha voz, que ele pode levar o meu posicionamento, que ele pode levar o meu trabalho para mais pessoas, eu comecei a olhar o Instagram como meu aliado. E aqui, só fazendo uma associação, a gente vê muito em relação à alimentação, né? Quando as pessoas elas tentam mudar hábitos com alimentos ali com uma má relação com a comida. É muito mais difícil de quando elas fazem as pazes com a comida e elas acabam levando esse processo de uma maneira mais leve. Então, quando eu comecei a olhar para o Instagram, eu falei, bom, o Instagram, ele é meu aliado para me ajudar a levar o que eu acredito para frente. Mas se eu não postar durante uma semana, ele não vai prejudicar o meu trabalho. A construção da minha carreira, ela está sendo feita. Mas se eu postar toda semana, eu estou compartilhando mais, então eu estou trazendo mais possibilidades do meu trabalho ser visto e reconhecido. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? A diferença de como que você coloca, não, eu tenho que estar no Instagram, porque sem Instagram eu nunca vou ter sucesso. Diferente de estou construindo a minha carreira e eu vou usar o Instagram, ou enfim, qualquer rede social, que eu vou falar Instagram, que acaba sendo mais comum, mas a gente pode usar isso para tudo, para me ajudar a tornar o meu trabalho cada vez mais visto. E quando você faz essa mudança de pensamento, você muda esse comportamento, você muda esse mindset, você começa a mudar a tua relação com o Instagram. E quando eu consegui fazer essa virada de chave, eu de fato eu consegui ter uma relação muito mais saudável e as coisas começaram a fluir muito melhor. E eu comecei a perceber, na prática, que a minha agenda, claro, muita gente vem do Instagram e eu sou muito grata por isso. E esse assunto não é falar que o Instagram não funciona, essa conversa aqui, né? Acho que vocês entenderam. Mas eu entendi também que tem mês, por exemplo, que eu não consigo postar tanto e isso não impacta na minha agenda. Aí você deve pensar, ah, tá, vê, mas você está falando isso agora, que você já construiu. Gabi já trouxe muito essa questão, né? Mas depois que você já tá mais ali no lugar, que você já batalhou para chegar nisso. Eu entendo esse ponto, mas o que eu quero trazer aqui é que se você focar só no Instagram e achar que a sua carreira é só o Instagram, tem alguns perigos. Coloquei perigos aqui e eu pontuei, então o nosso primeiro tópico que a gente vai conversar é os perigos de focar só no Instagram. E aí eu trouxe 4 pontos aqui. Gente, primeira coisa, algoritmo do Instagram muda o tempo inteiro. E se você depender só do Instagram para captar só isso, você vai ficar refém dessa ferramenta para o resto da sua vida. O que eu quero dizer com isso? Que você vai ter um esforço muito grande de estar sempre ali no viral, de estar sempre ali tentando acompanhar essa onda. E é muito difícil isso acontecer. Então, desde 2000, eu criei meu primeiro Instagram em 2017, eu acho. Foi quando eu formei, um ano depois que eu formei. De 2017 a 2025, a gente tem quase 10 anos. Gente, o Instagram já passou por N fases diferentes. Então, primeiro era post informativo, 4 tipos de açúcar, não sei o que lá. Depois começou esse boom de dancinhas do Reels. Aí começa a live, aí daqui a pouco começa o Reels falado, aí começa um tipo de Reels mais escrito. Aí o carrossel que bombava lá atrás, o carrossel volta a bombar. Claro que é interessante, é importante a gente acompanhar isso. O que eu quero dizer é que se você colocar uma pressão só em cima do Instagram, você fica muito refém disso. Então, quando você traz ali mais a tua essência, quando você entende o teu posicionamento, tudo isso, você não fica tão presa nisso e você fala assim, bom, eu não preciso ser viral o tempo inteiro. O que eu preciso fazer é passar a minha mensagem muito bem passada para aquelas pessoas que querem ouvir e precisam ouvir o que eu tenho para falar. Então a gente fala, eu preciso fazer um vídeo. Nossa, flopou. Deu só 500 visualizações. Gente, 500 pessoas. É gente pra caramba. São 500 pessoas que estão ouvindo o que você tem para falar. Que sejam 30, que sejam 50, que sejam 60. O que adianta, sei lá, e viralizar, ter 100 mil também e aquele negócio se perder e você ter que ficar refém desse ciclo? Então, quando também você desapega dessa questão desse engajamento, tudo também começa a fluir melhor. Então, esse também é um ponto muito grande, tá? Porque aí aqui volta pela questão do segundo ponto que eu trouxe, que seguidores não são sinônimos de
pacientes. E, gente, não é. Eu conheço nutricionistas que têm 1.000, 2.000 seguidores e têm uma carreira de muito sucesso para ela, e aí cada um, enfim, mas que tem uma agenda legal, que tem um retorno financeiro legal, enfim, e ela tem uma carreira legal. Eu conheço pessoas que têm muitos seguidores, e aqui eu não, obviamente, não vou entrar em detalhes com o nome, mas tem uma menina que ela entrou em contato comigo para fazer mentoria. Eu já tinha visto ela no Instagram. E ela estava escrito no Instagram dela, agenda fechada, agenda cheia. Coloque seu nome na lista de espera. E ela fazendo Reels todos os dias, aqueles Reels viral, ela foi subindo, subindo de seguidor. E eu lembro de ter visto ela tipo, com 3.000 e depois visto ela com 12.000 seguidores. E ela veio, abriu para mim e falou assim: Isso não mudou em nada na minha agenda. E eu tô muito frustrada. E aí a gente volta nessa questão. Então, o que que é? Colocar muita energia numa coisa e achar que só isso vai resolver. E aí você coloca aquela meta. Ai, eu lembro quando eu escrevia lá em 2020, 2021, meta, ter 10.000 seguidores, ter 10.000 seguidores, ter 10.000 seguidores. É claro, Gabi, eu acho que trouxe isso até uma vez também, vou te dar exemplo, porque a gente já conversou muito sobre isso, Gabi. Claro que o número de seguidores que eu tenho hoje, ele pode me ajudar em algumas questões. Às vezes uma pessoa olha, fala, nossa, já é uma pessoa talvez ali com mais, mas eu não estou falando de quem tem, eu estou falando de quem não tem. Que quem não tem um tanto número de seguidores, isso não impacta no teu trabalho. Isso não impacta na tua agenda se você fizer uma construção bacana sobre isso. E eu falo isso com tranquilidade, sem medo nenhum de falar sobre isso, tá? Tem uma menina que trabalha no mesmo consultório que eu. Ela tem 2.000 seguidores no Instagram e a agenda dela no presencial é lotada. Lotada. Ela tá abrindo dias porque ela fecha a agenda dela. Eu no presencial tenho mais dificuldade que ela para fechar a agenda. Muito mais. Então a gente está falando aí claramente, né, sobre isso. Ela conseguiu isso do dia para a noite? Não, faz 3 anos que ela atende nesse consultório e ela tá ali batalhando. O começo não foi fácil e ela foi até que ela foi começando a fazer a roda girar e vem indicação e vem aquilo e hoje tudo está fluindo. Então a conversa é sobre isso, tá? O terceiro ponto, né, que é um perigo ali, que é isso, que é pressão para postar o tempo todo. Então você fica naquela cabeça o tempo inteiro. Eu tenho que postar, eu tenho que postar, eu tenho que postar. Meu Deus, eu não tô postando, não tô fazendo, não tô colocando, eu não tô. E aí você começa a entrar em sentimentos nada legais, né? Enfim, estresse, pressão, desânimo, desmotivação. E o pior, você não consegue tirar um tempo da sua vida, que foi mais um erro que eu cometi, para focar na tua construção de carreira de verdade, no seu atendimento, nos seus estudos. Quem falar para vocês, gente, que estudo não é, ai, que marketing é mais importante que pós, depende para quem. Para quem trabalha com marketing, de fato é. Porque a gente trabalha com pacientes, a gente trabalha com resultados, né? A gente trabalha dentro disso. Então, essa pressão ela é muito cruel e estar nesse lugar é muito perigoso. Então, mais uma vez, eu estou falando aqui não com uma expert que eu sou, não, com uma pessoa que passou por esse processo e que estou aí há mais de 2 anos com contato direto. Vou deixar você falar, tá, Gabi? Só vou terminar esse tópico, que aí eu te dou espacinho. E muita troca com muita nutricionista, sempre conversando, então eu falo com tranquilidade. Estar nesse lugar de ter essa pressão para postar é muito cruel com a gente, tá? Mais uma vez, é importante, depois que você aprende o ritmo ali, é legal, se você consegue, mas ficar se cobrando o tempo inteiro para isso, eu acho que eu coloco uma comparação igual quando a gente fala para nossos pacientes, para elas não entrarem em bitolação de coisa, delas ficarem o tempo todo ali sofrendo. Enfim, a gente acaba fazendo isso com a gente. E por fim, comparação constante. O problema de você focar todo no Instagram, meio que fecha tudo que eu falei, é que a gente fica se comparando o tempo inteiro e a gente acaba esquecendo de olhar pra gente.
Mais uma vez, eu também já estive nesse lugar. E é engraçado que às vezes eu volto no meu feed e eu falo, gente, o que que aconteceu aqui? O que que é essa pessoa? Mas o quê? Eu via outras pessoas fazendo, eu via e eu queria fazer igual. Eu falava, eu queria não, né? Eu falava, eu preciso fazer igual. Eu tenho que ser igual a ela, eu tenho que falar igual a ela. Gente, eu mudei o meu estilo de roupa. Tem uma época que eu não me reconheço com as minhas roupas. Porque eu achava que para eu ter um sucesso ali, eu tinha que vestir a roupa igual aquela nutricionista que eu tinha visto no Instagram de 30 mil seguidores, que tava com aquela roupa. E eu falei, gente, eu não sou essa pessoa. Eu não, vocês nunca vão me ver uma foto de terninho assim, ó, não sou eu. Não é a minha personalidade, não é o meu jeito. Eu tenho esse perfil mais amigável, mais próximo. Dificilmente eu vou entrar com isso, seja em consultório, isso seja em qualquer lugar, mentoria, entrar com, não, você tem que fazer isso, tem que ser. Não é o meu perfil, mas eu tentei ser uma época, porque eu me comparei, porque eu tentei. E aí também é uma frustração, um erro muito grande. Então, esses quatro perigos, vou repetir só para vocês pegarem. O algoritmo, ficar refém do algoritmo. Entender que seguidores não é sinônimo de paciente. Pressão por postar o tempo inteiro. E comparação constante. Ficar se comparando o tempo todo. Gabi, pode falar. Vou tomar uma aguinha. Teve uma coisa que você me falou que eu nunca esqueci em relação exatamente a isso e aconteceu hoje. Se você falou, eu te perguntei assim, Vêca, eu tô em dúvida se eu fico no Instagram ou se eu me aperfeiçoo mais, porque eu tava na divisa entre ser estudante e me formar, né? E aí você me falou, Gabi, é muito mais importante você receber um paciente, entregar um bom trabalho, ele falar bem de você e você receber novos por indicação, do que você ser boa no Instagram, receber um paciente e não ser tão boa no atendimento. Não sei se você lembra que você me falou isso. Uhum, Aí, quando foi hoje, eu tive um paciente agora às 16 horas, e aí eu estava estudando o caso dele e tal, né? Vendo o questionário que ele respondeu para consulta, estava estudando todo para entregar o melhor. Quando eu abri o Instagram, que eu vi que era dia da mentira, e eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa do dia da mentira com o tema nutrição. Aí eu me perdi, fiquei lá, criei o post hoje mesmo, em cima da hora. E aí, quando eu vi, deu aquela crise de ansiedade, eu falei, era para eu estar me preparando para o paciente. Nossa, tem dias que é tão difícil isso, que você fica no lápis entre ser boa no Instagram e ser boa no offline. Hoje foi um dia muito assim, aí eu entrei nesse choque, aí eu fiz um post lá rápido, aí depois voltei e falei, agora eu tenho que ser boa no offline, porque não adianta nada. Então, assim, é o tipo de foi isso que você me falou e o que eu achei que traz muita. Hoje eu dou prioridade a ser boa no offline, que é melhor que ele vá e me indique do que eu receba likes ali. E muitas vezes, outra coisa que eu queria falar que você me disse uma vez que eu nunca esqueci, muitas das pessoas que procuram a gente não são as pessoas que deixam like. sim. Fato, fato, começou a Até. acontecer comigo. Então, fica ali por um like de pessoas que às vezes você não ganhou engajamento, não entregou, a pessoa tá ali. Nem se for por um like, não vai ser ele que vai contratar seu serviço. Porque, inclusive, quem me procurou já até hoje não são pessoas que interagem comigo. Uhum. Inclusive, pessoas que nunca falaram, que eu nem nunca tinha visto. Aí eu falei, meu Deus. Então, é isso. Não, perfeito. E é isso, né? Eu acho que o ponto não é excluir. Eu acho que as duas questões de focar na carreira e no Instagram, eles não são excludentes. Não são duas coisas que são antagonistas. Não é que, nossa, ou eu só posso focar na minha carreira, ou eu posso só focar no Instagram. E é justamente a conversa de hoje. Para vocês entenderem, encontrarem esse equilíbrio, mas não deixarem perder isso. Porque eu vejo muita gente ali, igual a Gabi, acabando de formar. Entendeu? Querendo, precisando buscar experiência, buscando e fica ali no Instagram 24 horas achando que isso é a solução. Ou aquela pessoa que não está fazendo isso, fica o tempo inteiro se cobrando, achando que deveria estar fazendo isso. A conversa, ela é sobre isso. Porque aí, eu não tô no Instagram o tempo inteiro, mas a cabeça tá o tempo inteiro. Mas eu deveria estar? Eu deveria estar fazendo? Eu deveria. Claro, se você consegue fazer, se você vai achando o teu ritmo, achando o teu fluxo. Para algumas pessoas é mais fácil, gente. Para outras pessoas é mais difícil. Acho que tudo na vida. Tem gente que na escola tinha facilidade para apresentar trabalho.
Tem gente que tem dificuldade, então tem gente que vai ter mais facilidade com o Instagram, tem gente que não tem. Então é essa conversa de entender o que que flui para você, o que que funciona para você, né? E aqui a gente já entra no nosso segundo tópico, né, que eu resolvi trazer aqui, que é ok. O Instagram, só depender dele ali, ele não vai construir uma carreira sólida. Mas o que que de fato constrói, né? E aí eu trouxe aqui três pontos dentro dessa questão, do nosso segundo tópico. E o primeiro deles eu queria falar, eu até vou aproveitar que a Dê tá aqui, não sei se ela quer colaborar um pouco sobre isso, que é sobre networking. Gente, o poder do networking, ele é absurdo. Deixa eu só resumir brevemente, eu gosto de trazer, porque a comunidade também é sobre essa troca. Mas quando todo o começo de ano, eu determino uma palavra para o meu ano. No sentido, esse ano tem que focar em comunicação, esse ano tem que focar em estabilidade, esse ano é movimento. Eu sempre acho uma palavra. Todo ano eu faço isso e eu meio que movimento meu ano com base nisso. Em 2023, quando eu criei a comunidade Bigold, o meu lema do ano, a minha palavra do ano era network. Porque foi depois que eu passei por todo esse processo, eu falei, eu tô ali no Instagram, tô postando, tô fazendo tudo, e eu tô sozinha nesse barco. Eu tô só eu comigo mesma. Eu não tenho uma pessoa para trocar, eu não tenho uma pessoa para conversar, eu não tenho uma pessoa para desenrolar sobre isso, eu não tenho uma pessoa para ouvir o que ela tem para falar sobre isso. Eu não tenho uma pessoa para discutir, e uma pessoa que eu falo nutricionistas, porque eu tinha acabado de sair de uma startup, de uma empresa, e eu tinha uma equipe que tudo que a gente ia fazer, a gente debatia, a gente trazia, a gente pontuava. E quando eu falo de networking, a gente pensa muito nessa troca, né? O network é alguém que vai me trazer. A palavra network, ela é isso, né? Alguém que vai te ajudar ali naquele processo, vai te dar uma indicação. Mas eu vejo não só sobre isso, eu acho que é essa rede de apoio. Talvez a gente pode colocar essa palavra, esse network não encaixa nisso, mas ter essa rede de apoio. E quando eu comecei a olhar para fora disso, e aí eu vou dar um exemplo para vocês. Tem gente que posta no Instagram. Eu fazia isso. E aí entrava em encontros, entrava em coisas assim, não dava cara, não conversava, não aparecia, não gerava interesse em estar comunicando com outras pessoas. E eu falei, o que que tá adiantando? Eu tô fazendo, mas eu tô ficando sozinho o tempo inteiro. E aí foi quando eu comecei a fazer esse movimento. O ano passado, 2024, foi um ano que eu tive um resultado muito grande em relação a isso, porque eu me expus muito, eu coloquei, então aonde eu ia, eu me apresentava, chegava em congresso, né? As pessoas vão para o congresso, tipo, eu quero amostra, não sei o quê. Eu chegava lá para uma marca, nossa, que legal essa marca. Não é sobre falsidade, interesse, é real, quando o negócio é genuíno ali. Chegava para uma marca e falava, olha, que não conhecia essa marca, muito interessante, me conta sobre mais. E fui conhecendo. Vou dar um exemplo, vou falar nomes aqui. A Bioroots foi uma dessa. Bioroots era uma marca que eu não conhecia, conheci num congresso. Eu fiquei encantada com a marca, obviamente, porque assim, ela tem tudo a ver comigo. E eu comecei a conversar e comecei a conversar. Hoje a BioRoots é uma mega parceira minha. Tudo que eles fazem, eles sempre me convidam, eles estão ali, tenho proximidade, conheço a dona. Networking, porque eu cheguei e me expus e me mostrei, né? A D, ela é um exemplo disso. A gente meio que se conheceu, eu acho que foi até o negócio da saúde, ela me mandou mensagem e tal. Mas e aí, vamos conversar, vamos encontrar no congresso, vamos fazer isso, né? Mandou uma mensagem, ela tava, vamos se encontrar, vamos conversar. Hoje a gente está construindo um projeto juntas. Isso é construção de carreira. E isso não precisa acontecer necessariamente. Tá, mas o Instagram ajudou. Tá, tava ali, mas se eu tivesse 1.000, 2.000, não ia mudar essa questão, porque teve ali, tanto enfim, a gente vê matches ali com outras pessoas que independente de seguidores. Então, assim, gente networking, sabe? Se exponham, vão para lugares, estejam com pessoas, mostram-se interessadas. Se vocês verem alguém falando sobre algo no Instagram que te interessa, eu vejo isso muito no meu Instagram. Gente, se vocês verem a quantidade de salvamento que tem nos meus posts, vocês não acreditam. É absurdo a quantidade de pessoas que salvam meu post. Vocês sabem o que que isso significa? Eu falando dessa maneira para vocês, ou não passa pela sua cabeça o que é? Gente, é nutricionista salvando o meu post com inspiração ali para fazer.
Pergunta se alguma delas me manda mensagem e fala: Cara, eu adorei o seu conteúdo, eu adorei esse post. Nossa, eu conto no dedo quem faz isso. Quantas pessoas que me seguem, me seguem, me seguem, me seguem, me seguem, me acompanham há anos e que nunca veio. E eu tô falando aqui, puxar saco, não é sobre isso. Mas é tipo, oh, eu tô aqui, eu tô acompanhando, dei o exemplo meu, mas aí você vai olhar lá para cima, para uma marca, para uma outra pessoa, para alguém. Então a vida, ela é sobre conexões, é sobre você se conectar. A rede social, ela deixou de ser essa rede social e tornou uma rede de visibilidade. E aí as pessoas usam o Instagram para ser visual, para ter visibilidade. E as pessoas não querem se conectar. Às vezes se conecta, vou deixar você falar, peraí. Às vezes você conecta com a pessoa, você ali, a pessoa comenta no seu, você faz um post, a pessoa comenta, você nem responde o comentário. Então você perdeu horas fazendo o seu post, você recebeu um comentário no seu post e você não tem o mínimo de interesse de falar, que bom que você gostou do meu post, obrigada, que bom que fez sentido para você, independente de quem for essa pessoa. Então, isso é muito importante. Eu trouxe, assim, eu poderia falar sobre outras coisas de construção de carreira sólida, mas eu não quero entrar, porque senão a gente vai ficar conversando horas aqui sobre isso. Mas eu quero trazer essa palavra aqui para hoje, networking. Isso é muito importante para a construção de uma carreira. Dê, pode falar, depois Gabi pode completar, tá? Pode falar. É exatamente isso. Eu acredito que todas nós temos talentos, facilidades e muitos não são nossos talentos natos, mas tudo é exercitável, né? Eu nasci, só para vocês entenderem como nem sempre foi fluido, mas eu fui criada numa cidade muito pequena e tudo mais, e minha avó me chamava de bicho do mato. Eu me escondi debaixo da cama quando chegava visita e coisas nesse sentido, para vocês terem uma ideia. Só que eu fui me forçando a entendendo que fazia sentido para mim, né? Eu não acredito em grandes carreiras e em grandes propósitos sendo feitos por uma pessoa só. É muito difícil, né? A gente tem que colocar pessoas vivendo o nosso sonho, que na verdade também são sonhos daquelas pessoas, só que muitas vezes não consegue começar por N motivos da vida e rotina e tudo. Então, com isso, o que a V falou, né, cara, comenta. É uma pessoa, você admirou um post, vai lá e comenta. Eu passei a me atentar muito mais quando tinha um comentário num vídeo que eu tinha, alguma coisa nesse sentido, porque senão fica uma coisa só pro ego, né? A gente posta só para ter lá um cheio de coisa, não faz sentido, né? Então, reserve em parte assim do tempo, e eu faço isso também como uma regrinha, em partes do meu dia, de olhar alguma interação que teve e responder aquilo. Assim como eu também coloquei como meta de novo, autoconhecimento é importante, né? A gente sabe como trabalha melhor. Ver perfis que eu gosto e elogiar genuinamente, óbvio, né? Não vou elogiar uma coisa que não tem nada a ver comigo, mas assim, exercitar o processo, porque às vezes a gente olha e fala, pô, que legal, mas não comenta, né? Guarda pra gente. É muito gostoso, a gente gosta de receber, então se colocar no papel do outro. E isso do network, de se colocar numa situação de ir lá conversar com marcas, pessoas, sempre vai ter aquela pessoa mais fechada, tudo bem, parte para a próxima, vai. Né? Uma empresa que também tá ali no oba-oba, beleza, deixa para outro dia. Mas a gente acaba encontrando, encontrei a V numa dessas, encontrei pessoas tão maravilhosas, a Giane, que você também conhece, né, Vê, enfim. E assim, numa coisa boba, pequena, numa fila, numa coisa nesse sentido. A gente tem que se unir muito, a gente tem que pensar que nutrição é maior do que nós, é maior do que Carla, é maior do que Ana, é maior do que Verônica, é maior do que Denise. E se a gente segregar, a nutrição não cresce. E a gente não tem que esperar isso vindo de um CFN, do CRN, não. É aqui, ó, um monte de CPF, um monte de CNPJ juntos, né? E quando eu comecei a criar vídeos, a Bê falou, né, no começo dela e tal, eu também não gostava dos meus vídeos, não gostava da minha voz, nossa, achava que eu falava muito devagar e N coisas. Eu falei, eu vou começar a fazer. E com os meus videozinhos bem michuruquinhos, mas por começar a fazer e ter uma frequência, a TV começou a me chamar regional, programa de rádio, porque eu estava falando de um jeito simples,
para a população. Então, também pense, o que que eu quero conquistar lá na frente? O que eu já posso fazer hoje com o que eu já tenho? Sabe, construir essas pequenas pontes. Eu também comecei com grupos pequenos de nutricionistas, né, o Inspira Nutri, e uma empresa de startup me chamou para trabalhar junto. Fui speaker, de marcas de suplementos também, por gostar de falar um linguajar simples para a população. Agora eu sou speaker da Abbott, não tinha te contado isso ainda, Vê? Então, Mas sou speaker da Abbott na parte nutricional também de suplementos. Então, é se colocar à prova, entender que tem ciclos que vão se abrir, outros se fechar também, né? Mas se coloquem nessas situações, sabe? De, deixa eu ver, eu tenho capacidade de me desenvolver nisso também, uhum. sabe? Vocês vão se surpreender, eu tenho certeza. Gabi, pode falar. Sobre o que Vika falou de ter salvamento, você vê que meu Instagram é pequeno e ele também tem salvamento. Claro que não tem muito, mas tem. E assim, lembrar também que a gente está sendo observada o tempo todo, que Sim. pessoas de interesse estão lá. Não cabe a nós esperar aprovação ou não, é fazer nosso trabalho e tentar entregar o melhor e fazer também o que a colega acabou de falar, genuinamente, elogiar outros que a gente admira. Muitas vezes, ver que posta coisa que eu me identifico, eu falo que legal, e tipo assim. Eu não comecei a seguir você à toa. Eu segui porque eu me identifiquei com a mesma linhagem. Então, quando eu vou lá e comento genuinamente, também é uma fonte de inspiração. Mas eu faço questão de comentar para dizer assim: ó, gostei disso aqui, legal que você teve essa iniciativa. E aí, quando eu conversei com o Vê uma vez, eu falei assim: Vê que eu fico meio assim. É certo ou errado a gente pegar referências de outras? Eu fico, será que eu estou imitando ou não? Aí você falou, não, é uma inspiração, todo mundo faz isso. Eis que eu comecei a ver a mesma portagem se repetindo em várias nutricionistas. Eu falei, então a maioria das pessoas fazem isso, elas usam outras como inspiração. Eu achava que isso, no começo eu achava que isso era errado. Então, é isso, a questão do salvamento é a gente fazer o nosso trabalho, não esperar a aprovação e saber que sim, a gente está sendo observado. O network digital também está acontecendo ali, porque a gente está se botando à prova, a gente está se expondo. Eu acho que nunca nada é em vão do que a gente faz ali. Qualquer entrega que tenha, sempre tem alguém para receber, Uhum. Não, com né? certeza. E é isso, por exemplo, Gabi mesmo, Gabi estudante lá, né, 2 anos atrás, você estava ainda, então começou a me seguir, participa da Comu, tal, tá, beleza. Aí você vai pensar, mas cara, quantas trocas a gente teve, quando a Gabi precisa de alguma coisa, ela me manda mensagem no WhatsApp, a gente tá sempre conversando, tô sempre ajudando. Esse dia ela me mandou mensagem, né, Gabi? Nossa, como é que é a questão de valor, tal, me dá uma ajuda. Na boa, mandei áudio, Gabi, ó, tem que fazer uma pesquisa de mercado aí na sua cidade, faz isso, faz aquilo. Então, assim, são coisas que vai fazendo. Se um dia você pode, não falando nem por mim, mas você faz um contato com uma pessoa ali, um dia aquela pessoa te lembra de você e fala, caramba, tem aquela pessoa lá. Então, o que eu tô querendo dizer é que tudo que a gente conversou aqui agora é construção de carreira. Isso é construção de carreira. Isso Nossa própria comunidade, o grupo em é si, que você construção falou de que as meninas carreira. podem entrar, quantas trocas, quantos casos É clínicos a gente leva aprendizado. para lá. Exato. E só até 2 pontos que eu quero trazer rapidamente para a gente já ir também. Vou ver se Ana e Carla quer complementar alguma coisa. A Dê falou do negócio de cidade pequena e eu pensei nisso também. A minha cidade tem 20 mil habitantes. A minha cidade natal é uma cidade minúscula, então a gente fala pequena, não tem nem semáforo, tá? Na minha cidade. E hoje eu tô dentro de São Paulo, uma capital. Então, eu não nasci em São Paulo, eu não tenho família em São Paulo, eu não cresci em São Paulo, meu ciclo de amizades não é em São Paulo. E hoje eu estou dentro ali de São Paulo. Eu tenho parceria com a Green Joy, que é um restaurante assim super legal lá, que enfim, que eu comia. O que eu quero dizer é que como é que eu consegui chegar ali? Vocês podem falar, pelo seu Instagram, tudo. Gente, porque eu sempre fiz o negócio movimentar. Para mim é muito mais sobre networking do que sobre Instagram. Então, a Go Enjoy mesmo, só para vocês terem noção, a primeira vez que eu fui lá,
que eu comi a comida deles, eu falei, nossa, esse restaurante tem tudo a ver comigo. Nunca pensei que eu teria uma parceria tal. Eu peguei e mandei mensagem para eles. Falei, nossa, amei a comida de vocês, adorei o lugar, adorei tudo. Todo mundo, ai, obrigada. Quando eles foram fazer um projeto com influencer, eles mandaram mensagem para mim. Verônica, a gente tá abrindo aqui, nananã, faz o teste. Tipo, eu participei meio que de um teste. Mas por que que eles me mandaram essa mensagem? Não é porque eles viram eu marcando eles no Instagram. Eles me mandaram a mensagem porque eu já tinha mandado mensagem para eles no Instagram. Eu já tinha criado uma conversa com eles. Eu já tinha me mostrado que eu existo, que eu tô ali. Então, quando eu marco alguma, que eu posto alguma marca no meu Instagram, tal, e a marca vai lá e comenta alguma coisa, eu sempre converso, eu falo, nossa, adorei esse olhinho, adorei isso, adorei aquilo. Mais uma vez, genuinamente, eu não vou falar que eu gostei de uma coisa que eu não gostei, mas o que eu tô querendo dizer, mais uma vez, é pra gente sair desse modo automático, é pra mostrar interesse nas coisas, é conversar, é criar conversa, é criar conexões, é estar ali, igual a Dê falou, fator humano, de estar ali, sabe? Você vai num evento, você vai numa coisa, manda mensagem, fala que legal, vai num lugar. Fui num restaurante esses dias lá em São Paulo, que eu fui convidada pelo Instagram, né? Ah, vem aqui pra comer. Fui. Antes de sair, fiz questão. Falei, a dona tá aqui. Quem que mandou mensagem? A fulana, ela tá aqui, tá em reunião. Falei, ela vai terminar? Daqui 5 minutos. Falei, eu vou esperar. Terminei, conversei com ela, conversamos, expliquei e tal. Falei, ela, que legal o teu trabalho. Ela falou, bom, se um dia vocês quiserem fazer um evento, o meu restaurante está à disposição para vocês. Se eu tivesse só comido, tirado foto e ido embora, vocês estão entendendo o movimento, como ele é diferente? E isso, gente, é construção de carreira. Aí você vê uma pessoa de sucesso lá fazendo, aí você fica, ai, nossa, ela deu sorte no Instagram. Não, se vocês verem, né, olhando, nossa, que sorte. Não é sorte, é movimento, é fazer o negócio acontecer. E aí, para fechar essa parte, eu notei outra coisa também, que a Adê falou que a gente é mais forte, também foi uma virada de chave na minha cabeça. Teve um dia que eu olhei e falei assim: qual que é o diferencial desses nutricionistas que são referência para mim? Então, eu peguei uma leva ali de nutricionistas que eu sempre acompanhei, que para mim sempre foi referência. E uma coisa eu percebi: eles andavam sempre juntos, eles tinham grupinhos. Então, ai, vai ter congresso, e daí na hora que você via, estavam todos eles, um postando o outro, um marcando o outro, um estando junto do outro, porque é isso, a gente se fortalece. A gente tem que parar com essa mania de achar que a gente é arquirrivais, que a gente é inimigas mortais. A gente não é. A gente se fortalece. Eu pegar e marcar a Gabi, eu marcar a Ana, marcar a Carla, marcar a Denise no meu Instagram, isso não vai enfraquecer o meu trabalho. Isso não vai aumentar, diminuir, né? Jogar concorrência para vocês. Eu pegar um post da Carla que eu gostei e compartilhar no meu stories e mandar mensagem para ela e falar: Nossa, gostei. Ai, minha amiga, que isso é criar vínculo e criar força para nossa profissão, tá? Então, isso é muito importante. Ana e Carla, vocês têm algo para complementar em relação a isso, para a gente seguir para o final? Tenho. Tem uma coisa que você falou no começo, que é sobre a questão da obrigatoriedade, né, de ter que ficar postando. E também da obrigatoriedade de ter que bater meta com relação a salário. Nessa época, meados aí de 2019, 2020, eu também fiz um curso, né, com uma escola super famosa de Nutris, tal, que tem um marketing bem agressivo com relação a número de agenda. Enche a sua agenda, tem agenda lotada, fature 10K por mês. Era 10K também, talvez seja até o que você tenha feito. Só que aí eu comprei o curso depois, quando eu comecei a colocar na prática, eu me perdi. Por quê? Primeiro que eu comecei a me sentir muito ansiosa, e por não conseguir colocar aquilo em prática, eu me trancava no meu quarto, pra você ter ideia, ficava o dia inteiro tentando produzir conteúdo, só que sob pressão eu não conseguia produzir de fato, e a minha criatividade ia pro beleléu, e eu falei, ai, quer saber, eu não quero mais, e aí meio que desisti, sabe? Depois até venceu o curso, entrar em contato comigo para renovar, eu não quis. Mas é bem isso. E hoje a gente entra na era, a gente saiu da era dos 10Ks, né? Agenda lotada. Eu falei, gente, eu não tenho essa estrutura para estar com uma agenda lotada agora, estou começando praticamente agora, porque eu trabalhava com consultoria. E por onde eu começo? Porque tem sim o número que você tem que bater tal meta, mas não tem por onde que você começa, que é justamente esse movimento que você está falando, né? Desse networking. E aí eu comecei a perceber que aquilo começou a me fazer muito mal, eu comecei a me sentir incompetente, comecei a me comparar com outras profissionais que davam.
enfim, prova lá, aconteceu com tal nutricionista tem tantos meses, e aí você fica, puxa, se aconteceu com ela e não aconteceu comigo, é porque o problema tá comigo. E aí, falei, gente, a gente amadurece também isso, porque no começo é muito comum a gente ter essa autocobrança, né, de querer estar em consultório e já começar muito bem. Aí depois veio aquela questão do high ticket, que agora tá em moda, né? Verdade. Cobre 2.000 numa consulta. Eu falei, gente, cadê a humanidade disso? Porque quando eu levantei lá o meu diploma, eu falei que eu ia cuidar do ser humano. Então, não é só por dinheiro e não é só sobre dinheiro, né? Porque a gente tem acho que toda nutricionista já passou até por momento de repente, ir para uma outra área, porque o financeiro não estava legal e vice-versa. E, ao mesmo tempo, também aquela coisa da concorrência, porque eu vejo que a nossa classe ela é totalmente desunida. Já teve vezes de eu participar de grupos ou conhecer em curso e postar a foto lá no Story, marcar todo mundo, e a pessoa não reposta com medo de alguém achar que eu vou ser melhor e que vai me contatar, sabe? Esse tipo de coisa, e de comentar também. E eu sou super a favor de repostar a matéria de alguma colega, de ir lá curtir, por que não? E eu me sinto muito sozinha, assim, sabe, dessa troca física com pessoas que realmente têm o mesmo propósito que eu, que é se ajudar, que é ter um grupo de nutricionistas ali que trocam de verdade, que se encontram fora do virtual. Então, eu acho que a rede social ela é muito boa para alguns pontos, mas por outro ela te exclui de muitas coisas, porque tudo é só postar, e até quando que a tua vida pessoal vai ser um livro aberto? A minha não é, não gosto. E aí as pessoas fazem de tudo para vender consulta e para vender plano de nutrição para faturar 30.000 por mês, e só vai crescendo isso e a gente vai se frustrando quando vê alguns depoimentos do tipo, ou quando vê alguns profissionais que deram certo, por algum motivo que também pode ter sido por um outro meio, e aí você fica meio perdido. Aí você vai acumulando informação e não sabe muitas vezes por onde começar. Então, eu decidi, Carla, dar um tempo de rede social, tanto que minha rede ficou um bom tempo parada, e agora eu posto não com frequência, mas eu estou começando a movimentar um pouco mais, quero ter esse movimento maior, mas eu não quero me sentir obrigada a ter que postar todos os dias stories de manhã, tarde à noite, todos os dias uma postagem diferente, ter que ficar criando, porque é o que você também falou, não é o número de curtidas ou de seguidores que vai me trazer um paciente real, de fato. Às vezes a pessoa até pergunta da consulta e às vezes não converte. Então tem que ter cuidado, porque senão acontece da gente perder muito da nossa vida, muito do nosso tempo tentando focar só na rede social e não tem resultado nenhum. E se frustrar muito, né? Eu já passei por isso, então é bem complicado. Tem que ter a cabeça centrada para não se perder. E essas conversas que a gente está tendo aqui não tem nesses cursos da vida que só Não, quer não. fazer você alcançar 10K, porque eles querem vender curso, e aí a nutricionista que está vendendo curso está rica, nem faz consulta, e a gente está entrando Exato, numa ela ganha neura surreal. dinheiro, não é nem consulta, né? Ela tá vendendo para você faturar Exatamente. 10 mil e ela não fatura, porque ela não trabalha com nutricionista. Ela Exatamente. ganha Isso. mais do que isso, mas vendendo curso de nutricionista, não dentro do curso. E às Exatamente. vezes ela nunca ganhou. Ela tá vendendo uma coisa Pois que é. ela nunca conseguiu. Só que ela tem uma boa lábia, ela fala bem, ela conseguiu entrar num A lugar tal da ali. lábia. Exatamente. Aí eu parei de seguir, eu falei, não quero mais Não quero. saber, me descadastrei lá do e-mail. Eu falei, gente, eu não quero mais, porque me afetou de uma certa forma, É, sabe? Eu tinha até amigas que fizeram também na época e que depois acabaram não dando certo. Eu falei, lógico, a gente é um em um milhão, né? Não tem como as não é. 500 que se Então, inscreveram ali na Masterclass faturarem ou darem certo de fato, e não significa que elas são ruins, né? Significa que não é o tempo e que é precisa isso, eu maturar. acho que esse é o ponto da conversa de hoje. É sobre isso. Não é sobre quem conseguiu. Maravilha, quem conseguiu. Uhum. Ana, tem algo para contribuir, para trazer sobre você, sobre. Tá ouvindo? Sim. Olha, o que eu posso comentar? Eu tô com uma trava gigante com o Instagram. Justamente, eu acho, por esses casos que vocês mencionaram, desse marketing agressivo e desse pessoal que vende uma coisa que não é a real. Eu tinha uma convivência por parte do meu namorado com pessoas que postavam um monte de coisa, nada a ver com nutrição, né? Mas que vendiam uma coisa e por trás, que nem tu falou da nutricionista que postava agenda fechada e por trás não era. Eu criei uma resistência pessoal com o Instagram que eu tô lutando para vencer, tá? Que nem tu falou, me identifiquei quando tu falou que tava levando para terapia, porque ainda que não seja o principal pra gente, é algo que
é muito bom se a gente estiver conseguindo levar com a nossa cara, enfim. E agora eu tô com essa resistência, né? Então eu tô tendo que quebrar isso. Mas enfim, gosto muito de ter esse ambiente de conversa, assim, porque eu acho que isso nos. Como tu mencionou ali quando estava fazendo a pontuação, de que uma das coisas ruins do Instagram é a gente ficar se comparando. E a gente vendo o Instagram e no meio tem essas pessoas que talvez postem coisas que não são talvez a realidade, ou enfim, dão uma maquiada além do que deveriam. Eu acho é muito bom quando a gente consegue ver pessoas transparentes assim compartilhando que não, essa luta tu não tá, né, vivendo em outro mundo, são problemas reais, questões reais assim, então dá uma aliviada, né? Parece que tá, então não tô tão maluca assim, posso, é uma questão real e a gente consegue ir superando isso também, né? Mas enfim, tô bem no comecinho ainda desse Da mundo de saga. Instagram e disso, mas aos poucos eu acho que vai melhorando. Não, com certeza. E na verdade, isso daqui também, a Kumu, ela é uma construção da minha carreira. Então você fala, você tem esse encontro, tudo. Obviamente, eu tenho esse propósito, eu gosto disso daqui, isso daqui me faz genuinamente feliz. É algo que eu tava sentindo muita falta. É algo que eu saio daqui assim, falar, ai, é isso, sabe? E aí você fala, mas é de graça, você não tá ganhando dinheiro. É uma construção de carreira. Eu tô construindo a minha carreira, eu tô fortalecendo, eu tô colocando, eu tô aqui me expondo, eu tô aqui falando. Então, até trazendo isso para vocês também. Então, às vezes fica focando só ali. Claro, a gente tem que ter retorno financeiro, mas enfim, o quanto não acontece, o que que pode ser movimentado? Como que eu posso? Posso fazer um grupo ali? Eu posso juntar 5 mulheres para conversar? São 5 pessoas que estão te ouvindo, são 5 pessoas que estão ali fortalecendo o seu nome, que estão falando, nossa, a Ana, ela fala dessa maneira na nutrição e eu gosto muito disso. Então a gente também sair desse lugar de achar que tudo tem que ser macro, que achar que tudo tem que ser exponencial, que tudo tem que achar que a gente tem que sempre alcançar 1 milhão de pessoas. Gente, alcance 5 pessoas muito bem alcançadas. Essas 5 pessoas vão falar muito bem de você e as coisas vão acontecendo, esse movimento vai acontecendo, tá? Então, só para pontuar aqui rapidinho, para não demorar muito, não quero passar muito do tempo, até porque todo mundo se organiza para isso. Mas eu te trago aqui o terceiro ponto, que é como usar o Instagram a seu favor sem se tornar refém dele. E aí eu fiquei refletindo, acho que para a gente finalizar, né? E aí também a gente pode conversar um pouquinho para a gente fechar. Mas, obviamente, não estou falando para vocês abandonarem o Instagram. Obviamente, o Instagram é importante. Se a gente está aqui, é graças a ele. A gente se comunica. A Carla, na verdade, eu conheci ela num evento, né? Presencial da BioRoots, né? E, enfim, mas Foi. ele é importante, mais uma vez, ele ajuda, ele é um trampolim. Então, se você tá ali construindo e você consegue divulgar, você consegue se posicionar, comunicar, claro que isso é bom, você tá falando com pessoas que você não conseguiria falar no mundo real. Que o Instagram ele te dá a oportunidade de conversar com pessoas que você não conheceria. Então, sim, ele é importante, tá? Mas o ponto é, trouxe aqui 4 tópicos também. Primeiro deles, poste com propósito. Eu sempre vou falar de propósito porque eu acho que quando você encontra de fato o teu propósito, flui e não por obrigação. Então, é melhor o teu conteúdo ter valor, ele ter um bom posicionamento, ele ser bom e você fazer um por semana do que você fazer um post todos os dias só para fazer e criar volume. Ah, Vê, mas quanto mais volume tiver, mais seguidores eu vou ganhar. Tá, beleza. Se vocês estão aqui conversando comigo sobre isso, não é o perfil de vocês fazer isso. Então, é importante entender isso. Sim, você pegar ali e ir no movimento e fazer vários reels ali viral e não sei o que, e nananã, e nananã, dá certo. O problema é que tem pessoas que têm dificuldade disso. Eu tenho dificuldade de fazer coisas superficiais. Eu gosto de acessar profundidades, eu gosto de acessar assuntos. Eu não me sinto confortável em fazer qualquer tipo de reels. Eu não vou chegar no mercado e ficar fazendo coisinha, dança. Não é o meu perfil, não tenho nada contra quem faça. O que eu quero dizer é que não é o meu perfil. Então, se eu não vou entrar nesse lugar, eu preciso entender que qual que é o meu tipo de conteúdo? Tá, é mais profundo. Eu consigo fazer todo dia? Não. Então, eu vou diminuir minha frequência, mas eu vou entregar algo que realmente tem o meu posicionamento, tem a minha fala, tem o meu lugar. E isso faz toda a diferença. Isso funciona também, tá? Porque, mais uma vez, são perfis de pessoas. Ah, tem que postar todo dia. Gente, não é todo mundo que vai conseguir. Não é todo mundo que vai conseguir. E não é por conta de tempo, porque é da pessoa. Ela não nasceu para aquilo ali.
E aí, tipo assim, não é que ela não nasceu, enfim, ela não leva, e também não quer, não faz sentido. Então, vou achar o que funciona para mim, tá? Outra, usar o Instagram para fortalecer o seu posicionamento, ao invés de pensar em viralizar, enfim. O que que você acredita? É uma coisa que eu faço muito bem feito e sim, eu vou me elogiar nessa parte porque eu acho que sim, eu olho para trás. Eu tenho um posicionamento muito claro no meu Instagram. Quem me acompanha, para os pacientes, quem chega, sabe muito bem o que eu falo e o que eu acredito. Quando as pessoas chegam para mim, elas falam: Eu procurei você justamente por isso. Então, eu tenho um posicionamento muito coeso desde quando eu comecei a postar no Instagram. Todo mundo sabe a minha linha, que eu não sou a favor de ficar pesando comida, que eu não sou a favor de ficar contando calorias, claro, pro público que eu trabalho, porque aí posicionamento é isso. Deixe claro o que que você faz e com quem que você quer falar. Eu não converso com todo mundo. A minha fala no Instagram não é para geral. A minha fala no Instagram não é para massa que só quer uma dieta ali, fazer rapidinho e depois vai procurar uma outra nutricionista. Não. As minhas pacientes são pacientes que realmente falam, eu quero ter uma melhor relação com a comida. Elas já têm essa consciência. E isso são poucas pessoas. Não é a massa. A massa é aquelas pessoas que ainda está procurando coisas milagrosas e vai fazer uma dieta atrás da outra e não, e que quer saber se Coca-Cola é melhor que, enfim, ou se quer comparar uma coisa ali com a outra. Não é o meu público. Então, eu tenho muita clareza com quem eu converso. Então, eu conversando com essas pessoas, eu consigo me posicionar muito bem. Então, eu não preciso ficar ali, sabe, fazendo coisas virais ali, e eu converso muito bem com essas pessoas, certo? E aí, o que a gente falou, né? Que é isso que eu coloquei, que é criar o conteúdo ali, mas não esquecer desse contato real com a pessoa. Então, você cria o conteúdo, comece a criar, voltar a entender. Instagram é uma rede social. Eu estou me comunicando com as pessoas, ou só estou ali rolando o feed, curtindo, salvando, rolando o feed, curtindo, salvando, curtindo, 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 curtindo. Eu estou de fato usando essa ferramenta para me comunicar, para me interagir. Nossa, tem um médico na minha cidade que eu admiro muito. E eu gosto do trabalho dele. Não é interesse, nossa, eu vou mandar mensagem para ele porque eu quero que ele me chame para trabalhar. Quem sabe? Talvez. Mas no primeiro momento gosto muito do seu trabalho, adoro te acompanhar. Sabe, é criar vínculo. O Instagram, ele te permite fazer isso sem você sair de casa. Antigamente, para fazer isso, você tinha que se locomover, você tinha que estar no mesmo lugar. Então, criar esse contato, tá? E aí, por fim, não depender do Instagram no sentido de criar autoridade. Então, como eu falei, participe de eventos, esteja presente em congresso e vai nos lugares, e se mostra, a pessoa convidou você, vai, tá ali, tá numa roda de alguma coisa. Ah, tem uma psicóloga aqui, eu quero fazer uma parceria. Comece a gerar esse vínculo, que aí você começa a usar o teu Instagram de uma maneira mais leve. Gente, e eu vou falar isso para encerrar aqui, e eu falo com a maior tranquilidade do mundo. Quando eu entendi que o Instagram, mais uma vez, eu vou voltar lá atrás, ele só era uma ferramenta a mais para ajudar na minha carreira e ele não era o centro disso. Eu não sei explicar para vocês a mudança que foi na minha vida pessoal e de trabalho e profissional. Eu evoluí muito mais no meu trabalho, minha vida é muito mais leve. Hoje eu amo o Instagram. Eu tenho uma relação com o Instagram maravilhosa. Eu amo estar ali, eu amo porque hoje eu entendi que ele é isso. É para eu trazer, para eu falar quando eu quero. Não é aquele negócio, nossa, que saco, tem que fazer mais um post. Nossa, tô fazendo isso. Ai, que saco, nossa, eu tive só 10 likes. Não. Gente, meu engajamento no Instagram, para quem tem 16 mil seguidores, porque eu viralizei ele é extremamente baixo. Ele é extremamente baixo. Meu engajamento é extremamente baixo. Mas isso não diminui a minha autoridade. Isso não diminui a profissional que eu sou. Isso não diminui a capacidade que eu tenho. Isso não me torna uma profissional ruim. Muito pelo contrário. Eu tô ali fazendo. Se tem 10 likes, tem gente que esconde like. Ah, eu fiz um post, nossa, flopou, vou esconder o like para ninguém ver. Meus likes estão lá. Tem post meu que tem 50, 40 curtidas. Gente, hoje em dia, zero me importa, porque a minha construção, ela vem de um todo, ela não vem de um post. Ela não vem de uma coisa que eu fiz e que eu acreditava que eu queria falar sobre aquilo ali. E claro, eu vejo que dá certo e eu tento replicar. Eu vejo alguns posts que eu faço e funciona, obviamente que eu também uso essa estratégia, eu não sou besta, eu vou ali replicando, mas o que eu quero dizer é que tá além, tá? Tá muito além.
disso. Pode. Você levantou a mãozinha? Levantei. Eu ia falar bem rapidinho Tá. que foi muito bom ouvir tudo isso. Eu tô começando meu Instagram de nutrição agora. Eu fiz um diferente do pessoal, porque eu não queria misturar as coisas. E eu comecei em fevereiro, ele ainda é bem pequenininho, mas ele tá caminhando, então é muito bom ver vocês comentando sobre a experiência de vocês e tirar essa pressão no Instagram, porque realmente não é pra ser uma pressão, é pra ser uma ferramenta para auxiliar a gente e não para resumir a nossa vida. Então, eu acho isso muito importante. E falar desse negócio de genuidade, eu acho que fala, que a Verônica estava falando sobre você simplesmente ir seguindo e fazer as coisas porque você gosta. Eu comecei no início da faculdade, eu postava alguns vídeos no TikTok, enfim, de lugares sem glúten que eu visitava, porque eu sou celíaca, então, para divulgar, assim, para ajudar as pessoas mesmo, lugares que eu gosto. Você também é celíaca? Mentira! Ai, eu queria muito conhecer o celíaco, mas, mas enfim. E aí eu divulgava no meu TikTok simplesmente para ajudar as pessoas, sabe? E aí um dos meus vídeos eu acabei colocando no story do Instagram e a loja notou e pediu para fazer essa parceria no Instagram. E daí eu publiquei no Instagram, o vídeo bombou e esse ano eu criei meu Instagram de nutrição, eles me chamaram no aniversário da loja para eu gravar de novo, e eu fui, aí eles me deram cortesia. Tipo assim, não ganhei muita coisa com aquilo, eu ganhei bastante seguidores. Eu ganhei ali uns 60 seguidores no Instagram que acabou de começar, foi até que bastante que engajou. E aí deu super certo. Então, criei uma parceria ali com uma loja, que nem a Verônica criou com a Green Joy, que ela é super fã. Eu criei com a Pra Lá de Bom, que é um lugar que eu sou muito fã em São Paulo. Então, eu já tenho um vínculo ali. Então, não foi nada que eu fui intencional, assim, aconteceu. Então, assim, eu tô tentando levar o Instagram assim para também não surtar logo no início e acabar virando um problema e não uma ajuda na minha vida. Então, enfim, é que nem a gente fala para todos os pacientes, né? É tudo um processo, não existe nada milagroso. Não tem dieta milagrosa, não tem protocolo milagroso para a carreira também. Então, Perfeito. é isso, mas enfim. Obrigada por colaborar, arrasou. Sou uma estagiária linda, competente. Pode falar, Carla. A gente já Então, encerra. a minha pergunta qual sugestão você dá? Porque assim, a gente está desmistificando aqui a questão do Insta, né? Mas Perfeito. qual sugestão que você dá, por exemplo, para quem está atuando mais no online, fazer essa captação, né? Porque às vezes também que ela atua muito mais presencial e que é um boca a boca as indicações que ela recebe, né? E ela tem pouquíssimos seguidores. Pensando para quem está atuando no momento mais no online, qual que é a ferramenta assim maior que você dá no sentido de conversão mesmo, né? Desses pacientes, enfim. O que você acha que dá mais certo, além dos network da vida? Tá, como a Sô falou, eu não acredito em uma fórmula mágica. Talvez para você funcione de uma maneira, para mim funcione de outra, mas eu acho que é gerar um contexto geral na internet ali. Então, fortalecer um Google, por exemplo, você ter até um próprio LinkedIn, gente, já apareceu vários trabalhos, várias coisas para mim no LinkedIn, porque eu tenho ele sempre atualizado. Então, tá ali fazendo esse movimento. Claro, se você quer captar pessoas que você não conhece, que você não tem contato, você vai ter que estar se expondo cada vez mais, para que essas pessoas te conheçam, olhem e falem, nossa, o trabalho dela. Porque o online, gente, vamos só trazer esse ponto aqui para a gente, juro que eu não vou estender muito para a gente terminar logo. Mas o online, vocês concordam comigo? Que quando uma pessoa fecha uma consulta com você, que ela não te conhece e ela mora lá não sei na onde, você tem que ter um motivo muito bom para ela fazer isso. Porque aquela pergunta, por que que ela não está fechando com alguém da cidade dela ou alguém próximo dela e ela vai fechar uma consulta com você que ela mal conhece, enfim, que ela enfim, ela só viu ali no Instagram. Então você tem que ter alguma coisa que por algum motivo chama a atenção dela. E isso não quer que você tenha que criar um negócio mirabolante.
Mas é sobre o posicionamento. Eu acho que quando você tem um posicionamento muito claro, e você tem tudo isso e comunica com muita clareza, e você traz muito bem ali quem você é, o que que você trabalha, quem você ajuda, começa a facilitar esse processo. Porque aí a pessoa fala, bom, ela não é mais uma nutricionista qualquer, ela é uma nutricionista que entende a minha dor. Então, seja lá qual for o seu posicionamento, onde você trabalha, é, enfim, isso pode te ajudar muito dentro disso, né? Dentro desse contexto. Então, o Instagram é isso, mas fortalecer toda essa rede, então colocar um doctoralho ali, começar. Muitas pessoas procuram no Google, tá? Hoje em dia, ainda, não só para consulta presencial. Você está em São Paulo, né? Sim, eu andei vendo até sala comercial, mas ficou muito fora do meu orçamento para fazer a alocação sozinha, né? Então, mas você pode colocar, Então, por exemplo, o endereço. Lá no Rio eu atendia só online. Eu colocava o endereço da minha casa. Na hora que a pessoa me mandava mensagem, eu falava, no momento eu tô atendendo só online e tal, que não sei o quê. E aí eu conduzia a pessoa ali para online. Mas na hora que ela pesquisava, aparecia meu nome lá. Se você digitar meu nome no Google lá, obviamente a pessoa não vai precisar diretamente do seu nome. Mas eu tenho todas as ferramentas, todas as redes sociais ali possíveis. Deixa eu ver que a D contribuiu aqui. Buscar profissionais também que possam te indicar. Isso me ajudou muito. Mostra a sua forma de trabalho, dizer como você cuida. Parcerias. Você vê algum profissional ali, alguma coisa, sabe? Falar, olha, eu atuo dessa maneira, eu faço trabalho, eu atuo com mulheres, atuo com, enfim, com pessoas na menopausa, jovens, nanã, esse é meu trabalho. Então, é ir fazendo esse movimento, tá? Hoje, o meu maior público, ele é online, então eu tenho 90%, assim, eu acho que dos meus pacientes, eles vêm online, é claro, por conta da construção desse Instagram, tudo, mas não foi do dia para noite. Eu passei muito tempo ali sem paciente, sabe? Sem paciente, sim, sem captar pelo Instagram. Até que, de fato, o Instagram começou a me trazer ali um retorno maior. Mas aí é isso, né? Se você quer atender no online, você tem que estar no online. Porque, mais uma vez, as pessoas em sim. São Paulo, só para fechar aqui, as pessoas em São Paulo, muitas delas buscam consulta online, tá? Mesmo elas estando em São Paulo. Então, eu tenho muita paciente. Uma me mandou mensagem: eu quero marcar presencial. Do lado você, Verônica, eu não quero, não. Quero no online. Vamos marcar quarta-feira agora? Tipo, se ela tá em São Paulo, ela poderia ir no presencial e ela escolheu no online. Então, assim, meu movimento de estar em São Paulo fazendo tudo traz também muitas pacientes que acabam indo pro online. Isso não é uma exclusão, acho que isso não é um ponto, tá? Mas é isso, infelizmente não tem um segredo, né? Falar, faz isso que vai dar tudo certo. Sim. É esse movimento, essa construção. E Uhum. aí, enfim, para a gente de fato agora encerrar, eu separei uma frase, eu vou até copiar e colar aqui, mas no chat, que é: será que eu estou colocando energia ao que realmente constrói minha carreira ou estou gastando tempo tentando agradar um algoritmo? Pensei muito nela e é realmente essa pergunta. Mais uma vez, o Instagram é importante, eu vou repetir para não ficar brechas, mas você tem construído sua carreira de verdade, colocado energia nisso, movimentando essas consultas, fazendo o negócio acontecer e postando. Então, Carla, por exemplo, né? Vai postando no Instagram. Acabei de sair de uma consulta online. Mostra para as pessoas que você está fazendo isso, sabe? Desligando. Ai, hoje foi dia de atender uma pessoa de tal lugar. Quando eu comecei a fazer isso também me ajudou muito, porque hoje em dia eu atendo gente do Brasil inteiro. Então, hoje eu fui direto para o Rio Grande do Sul. Hoje eu estou em tal lugar. Estou aqui em São Paulo atendendo facilidades do online, sem você precisar, sabe? Vai mostrando também, trazendo o benefício disso, mostrando que você está ali, mostrando o seu trabalho. Não necessariamente também só posicionamento, mas olha, bom dia, hoje o dia inteiro aqui é online, nossa, eu terminei. Nem que você não fique o dia inteiro online, mas enfim. Então, ir mostrando para as pessoas que você faz isso e que funciona, que as pessoas estão fazendo, que as pessoas, nossa, olha, ela faz consulta online. Eu não sabia. Bom saber. Então, agora eu vou, sabe, se precisar indicar alguém, enfim. Passamos 10 minutinhos, mas eu acho que deu para a gente conversar, acho que deu para a gente debater um pouco. Foi bom para vocês? Vocês acham que trouxe algum insight? Sim? Com certeza, Vamos ser como mais. sempre. Gabi, vamos agora fazer um encontro mais. Nossa, porque antes a gente ficava 2 horas falando e ninguém aguentava mais, tava todo mundo muito cansado.
todo mundo no final bocejando, já Não, estava tudo tarde. Já teve dia de a gente levar quase até 10 horas da noite. pra mais. Às vezes é porque começava 8 horas, a gente ia até 10 e pouco. Gente, tirar uma fotinha, claro, sempre, tá vendo? Isso daqui também é movimento, é você tá ali, é tá compartilhando, é tá fazendo. Deixa eu só aqui. Eu não tô com meu fundo bonito, porque eu tô toda improvisada aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Muito feio. Peraí, gente, vocês sumiram aqui da minha tela. Voltaram. Vamos lá. Um, dois, três e. Mais uma. E é isso. Depois, se vocês quiserem, Gabi, enfim, Carla, Ana, daí a gente já tem mais essas coisas mais alinhadas. Se vocês quiserem, eu posso mandar esses tópicos, tal. Acho que se vocês forem anotando, só se realmente fazer sentido, vocês me mandam um oi lá no WhatsApp, vocês têm meu contato, que eu encaminho, tá? Sem problema nenhum. Então é isso, a gente tem o próximo encontro dia 6 de maio. Se vocês, as duas, quiserem entrar no grupo da Comu, me mandam também, que eu coloco vocês lá, mas me mandam um oi no Sim. WhatsApp, tá? E é isso. Muito, muito obrigada por estarem aqui. Tava com saudade de sentir essa energia, essa troca. E vamos construindo nossa carreira. Isso daqui também vocês estarem aqui também é uma construção de carreira, tá? Vocês estarem aqui. Obrigada também, Veiga. Oi? Você contribui demais nas nossas vidas. Nada. Muito obrigada também. Na minha, então, há muitos anos, né? Eu nunca desgrudei. Ai, eu adoro, fico muito feliz. Manda foto para mim também lá no grupo, Eu vou tá? mandar lá no grupo, vou postar lá. Tá bom? Ótimo. Gente, um beijo, bom Obrigada, Vê. descanso para vocês. Vamos descansar, não vamos atrapalhar o ciclo circadiano. E rapidinho, Carla, você tá gravidinha, né? Tô. Parabéns, eu vi no Aham, Insta lá, sim. parabéns. Obrigada. Uma nova fase Gratidão. agora. É, exatamente. A Paulinha já sabia.